Você nem percebeu, né? No meio de tanta coisa acontecendo, problemas, preocupações, nem deu pra notar. Mas como um bom amigo, conselheiro, não sei como você me vê, eu vou te ajudar. Talvez você não tenha percebido, mas você tá mudando. Mudanças acontecem de várias maneiras. Para alguns pode ser algo interessante, uma saída da rotina, mas para outros pode ser uma das coisas mais aterrorizantes possíveis. Pode ser uma mudança leve no café da manhã, o caminho que você vai usar para chegar em casa, ou seja membro que você vai assinar aqui do canal, ou pode ser algo que vai mudar sua vida de cabeça para baixo, tipo um emprego novo. Desde que eu me conheço como gente, mudanças têm sido difíceis de aceitar. Você já viu o salgado subir de 50 centavos até R$2, ou entender que os jogos que você jogava quando eram criança não são mais tão divertidos, que mesmo que não seja em aparência, você tá mudando. O tempo que passou, as mídias que consumiu, as pessoas que conheceu moldaram como você é hoje. E dizem mais sobre você do que qualquer coisa. E no final revelam se isso te mudou pra melhor ou se te deixou amargo. Aceitar essa mudança pode ser doloroso, mas se tem uma coisa que ela também é inevitável. Quando tudo muda do nada, é algo que acaba tirando seu chão. Você não achava que aquilo ou aquele alguém era seu tudo. Mas quando some, é como se seu sol tivesse sumido. E você pensa, pra que eu vou levantar se o sol ainda nem nasceu? Pode até ter um sol lá no céu, mas o meu sol era outro. De começo foi estranho, tava tudo igual, mas ao mesmo tempo tava diferente. Então quer dizer que a mudança não foi nos arredores, mas sim dentro de você. É estranho comer se tem fome ou vontade de comer, dormir sem querer acordar, viver sem vontade de viver. Eu passei por fases assim por toda a minha vida e sempre parece que é o fim do mundo. Que você é a pessoa mais azarada de todas, sempre vem na sua mente, por que logo eu? Às vezes parecia que algumas pessoas me tiravam do chão só pra me derrubar de novo, que queriam um pouco que sobrou da minha bateria. Eu tinha gente com quem contar, mas eles realmente mereciam ouvir alguém que nem eu. Nessas horas minha cama era meu maior refúgio, era quente, eu não precisava ver ninguém, fazer nada, só eu e minha complexa e bagunçada mente, pensando em cada possibilidade existente, tentando negar a mudança, tentando de alguma forma voltar ao que era. Era só doloroso ver que não eram as coisas que mudaram, não era o mundo que perdeu a cor, mas sim eu que fiquei amargo. É estranho notar que você tá mudando, mas alguém me mostrou que negar a mudança pode doer mais do que a própria mudança. Kaneki é um jovem normal que, por uma sequência de eventos, acabou virando um ghoul. Ghouls são criaturas que se assemelham muito a humanos, porém se alimentam deles. E como um ghoul, ele não consegue mais comer comida de humanos. Quando ele anda em público, ele vê outros humanos apenas como comida, mas negar isso como um fato e não se alimentar é o que na mente dele distingue ele de um monstro. Por muito tempo, Kaneki tenta negar essa nova face dele. Pra ele, ser um ghoul era o inferno, algo totalmente incabível, que fazia o corpo dele querer devorar pessoas o tempo todo. Mas aos poucos ele nota que sua concepção estava errada. O fato dele se recusar a se alimentar fazia com que ele achasse que ser ghoul era horrível, que ele podia acabar machucando seus amigos e quem tivesse ao redor. Mas ser um ghoul não era assim, não era horrível. Ser um ghoul definhando de fome que era horrível. Conforme ele vai conhecendo mais e mais o mundo dos ghouls, ele descobre que mesmo que hajam ghouls ruins, ainda existem ghouls bons como a Touka. Ela estuda como todo mundo e sempre que sua amiga faz ou dá comida pra ela se força a comer cada parte da comida. Mesmo seu corpo negando, dizendo pra ela que isso é um veneno e querendo vomitar cada parte, ela faz questão de valorizar o esforço feito na comida. Então, graças a isso e várias outras demonstrações de humanidade, aos poucos ele vai aceitando essa nova vida, descobrindo que viver como um ghoul não é tão ruim. Então, quando ele tava se habituando à vida como um ghoul, uma organização invade o café em que ele trabalha, dá uma surra em todo mundo e sequestra um Kaneki. Então, começa a sequência de eventos mais dolorosa possível. Os dedos dele são arrancados de 1 a 1 enquanto ele é forçado a contar de 1000 a 0, de 7 em 7. Quando não tem mais dedos, ele é alimentado para se regenerar e o ciclo se repete. Então uma centopeia é colocada no ouvido dele. Devido ao estresse e aos machucados, seu cabelo se tornou branco. Então ele decide se refugiar na sua mente. Lá ele vê a Rise. Eles começam a revisitar as memórias do Kaneki. Após a morte do seu pai, ele começou a se sentir sozinho. Ninguém tinha tempo para ele, então Kaneki passava muito tempo lendo os livros do seu pai. A mãe dele era uma pessoa gentil, ela cozinhava bem, ela trabalhava tanto e ajudava a sustentar a tia dele. Ela estava em dívida, ela tinha 2 empregos e ainda fazia uns bicos por aí. O Kaneki nunca viu ela tirar uma folga. A mamãe sempre dizia que estava bem, e então ela morreu por excesso de trabalho. Então Kaneki começou a viver com a tia dele. Ela ficava com raiva quando ele tirava notas boas, achando que ele queria desafiar ela. Aos poucos ela foi fazendo menos e menos comida até chegar ao ponto onde ela só dava dinheiro pra ele comprar algo. Ninguém mais ligava pra ele. Foi bem solitário pra nós. Mas a hora da história acabou. Então o Kaneki tem que escolher quem vive, mãe ou filha. Ele não quer escolher, se for pra tirar a vida de alguém que seja dele. Então, como o Kaneki não escolheu salvar nenhuma delas, ninguém vai se salvar. Assim como ninguém vai vir salvar ele. Uma pequena voz na cabeça dele diz: quem trouxe esse azar? Não, azar não existe. Isso são situações e quem criou elas? Todas as perdas são geradas pela incompetência, você não concorda? Enganado, transformado, torturado, tudo é culpa do Kaneki e da sua falta de habilidade. Se a mãe dele soubesse dizer não, ela teria continuado viva. Se ela amasse o Kaneki de verdade, ela ignoraria a irmã idiota e ficaria com ele. Se ele quer proteger algo, ele tem que sacrificar outro. A mãe dele não priorizou ninguém e perdeu tudo. Isso não é gentileza, isso é fraqueza. Não dá pra ter empatia por gente que pisa na vida como se não fosse nada. Começou com Kaneki, mas vai terminar
em quem? No Hide Nanteiko? Então ele aceita finalmente, dessa vez por completo. Ele é um Gol e vai fazer de tudo pra proteger o que ama. É incrível ver como o Kaneki simplesmente mudou. De começo ele é moldado pela personalidade da Rise, com a filosofia de que o certo é tirar dos outros antes que tirem de você. Ele pega o tique de estalar o dedo do seu torturador. O mundo moldou ele a entender que se as coisas dão errado é devido à sua própria incompetência. Só que ele não ficou mais agressivo do nada, ele ficou louco. O Kaneki ainda é o mesmo, mas pra se proteger ele tem uma segunda personalidade mais agressiva, algo que impeça ele de perder mais do que já perdeu. Ao virar um Gol, o mundo dele mudou totalmente. Ele se afastou de amigos, parentes e outros, mas o que parecia ser o fim do mundo abriu um novo horizonte, com Gols bons e Gols maus. Enquanto era possível ver sociedades inteiras focadas em atos criminosos, era possível ver gente como Nishiki, que por mais que tenha se mostrado alguém cruel, durante a infância ele dizia pra irmã mais velha que não queria mais comer pessoas. Ele e sua irmã saíram de viver no lixo e foram vivendo sua vida aos poucos. Ela se apaixonou por alguém e quando revelou ser um Gol pra ele, bom, o resultado tá bem na frente dos seus olhos. Desde então, Nishiki aprendeu a não confiar mais em humanos. Isso mostra que no fundo não existe gente má ou gente boa. Não é tudo preto e branco, a maioria das pessoas na verdade são cinzas, mas é preferível se autopreservar do que confiar nos outros. Eu sempre tive essa barreira, como eu acho que muita gente tem. É aquele dilema, a chuva molhou a casa inteira. Será que é minha culpa por ter deixado a janela aberta? Mas como pode ser minha culpa se eu não sabia que ia chover? Então eu vou deixar novamente a janela aberta com o risco de molhar a casa inteira de novo? Ou vou mudar e deixar a janela fechada pra sempre? O Kaneki escolheu a segunda opção e vamos ver até onde isso leva ele. Após derrotar o Jason e escapar da Aogiri, ele salva a touca do seu irmão. Ele sabe que o Ayato tem a melhor das intenções, mas por machucar uma amiga do Kaneki, mesmo sendo irmão dela, ele não vai ser impune. Por ser irmão da touca, ele decide não tirar sua vida, mas ele decide fazer isso pela metade. Um corpo humano possui 206 ossos. Então o Kaneki decide quebrar a metade deles. Doeu? Eu acho que a Touka sentiu mais dor ainda. Se reunindo novamente com a Anteiko, o Kaneki diz que vai se afastar deles. O caminho que ele vai seguir agora só os colocaria em risco. Então ele começa a fazer uma limpa. Primeiro ele faz uma chacina num clube de Gols. Clube esse que uma vez ele foi obrigado a lutar. Durante esse ataque descobrimos que o Kaneki é um de vários experimentos feitos com a Rise. Junto disso, vários experimentos começam a atacar ele, mas quanto mais vem, mais ele devora. Assim virando um Kakuja. Um Gol que devorou tantos semelhantes a ponto de evoluir. Ele ficou muito mais forte, mas não consegue se controlar. Então o problema atual se tornou ele. Enquanto enlouquece, ele recita acontecimentos e frustrações antigas. Então, no meio da loucura, após ser confrontado, ele se ajoelha e diz que não quer mais lutar, só pra enlouquecer depois disso. Uns dias depois, ele decide voltar pra Anteiko. Por mais que ele lute pra proteger o que ama, do que adianta se ele não estiver perto disso? Do que adianta ter um jardim que você só pode olhar de longe? Talvez a resposta seja se aproximar, voltar às raízes e viver uma vida simples. O 20º distrito está em grande tumulto e se tornou uma área restrita. O alvo dessa ação é uma cafeteria suspeita por abrigar Gols. Então começa uma invasão no Anteiko. Enquanto os investigadores tentam destruir ela, o Kaneki tenta alcançar. Ele não vive mais pelas regras de antes. Nem todo mundo que tenta parar ele são seus inimigos, mas se vão tentar impedir, ele só precisa abrir o caminho à força, já que nesse mundo a única linguagem universal é o poder. Ele consegue passar, mas os danos são graves. Ele se arrasta até o esgoto, e num misto de desespero, fome e lembranças, ele encontra depois de muito tempo Hide, seu melhor amigo. Esse que revela que sabia esse tempo todo que o Kaneki era um Gol. Então tanto faz, eles só devem sair dali. Mas quando o Kaneki se dá conta, o Hide não estava mais lá. Suas feridas estavam curadas e tinha gosto de sangue na boca. Ele continuou andando sem rumo até se encontrar com o investigador, mas não comum, e sim o maior deles. Em meio a essa pilha de corpos de aliados, Kishou Arima. Será que o Kaneki realmente escolheu algo? Ele realmente tentou proteger só uma coisa? Se salvar, continuar vivendo, voltar pra Anteiko, proteger a todos? No fim, ele só pensou sobre si. Ele não era diferente da sua mãe. Ele não era uma pessoa gentil, era só um covarde tímido, com medo de estar sozinho. Ele não queria proteger os outros, mas sim proteger a si mesmo de ter perdas. Esperando a mãe chegar em casa, lendo os livros do pai, brincar sozinho na caixa de areia. Era só ele não querendo estar sozinho. Você gosta da mamãe? Sim, ela se esforça bastante. O Kaneki se desculpa com seu eu inocente. Esse que aceita que eles foram horríveis, mas tá tudo bem. Esse lado mais cruel salvou ele tantas vezes. O lado inocente era fraco, então ele lutou no seu lugar. Por isso ele não se culpa e agradece. Mas agora tá na hora de descansar. Ele queria ter sido uma pessoa melhor, mais gentil, não se afastar de todo mundo pra evitar se machucar. Não fechar a janela pra sempre, mas sim só abrir quando tá sol. Ele cometeu inúmeras maldades, mas isso não muda quem ele é. Todos estão sendo mudados pelo mundo de maneiras diferentes. Mas no fim não importa o que aconteça, não importa o quanto mude, apesar de tudo, ainda é você. Seja uma pessoa boa ou não, seguindo seus ideais ou não, no fim, tudo vai acabar no túmulo.